Recentemente, um vídeo chamou bastante atenção. Um avião agrícola foi fazer uma manobra e as asas quebraram durante o voo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aqui no Aero explicando que é praticamente impossível que as asas de um avião quebrem em voo. E aí, acontece isso com o Ipanema, um avião agrícola, que ele vai fazer uma manobra e as asas quebram em voo. Então eu fui bombardeado de perguntas, até questionando, mas por que isso aconteceu? Você não falou que é impossível quebrar a asa de um avião em voo? Para falar mais sobre isso, eu conversei com o Lito, lá do Aviões e Músicas, e a gente combinou dividir o assunto para um vídeo complementar o outro. Então, o Lito vai falar mais sobre a asa do Ipanema e outros acontecimentos parecidos, também um pouco da manutenção, e aqui eu vou falar sobre o que faz uma asa aguentar os esforços de voo de um avião e o que pode fazer uma asa quebrar em voo, mesmo sendo algo extremamente difícil e, de novo, algo praticamente impossível de acontecer. Então vamos lá, para entender o quanto que uma asa pode aguentar e não quebrar em voo, é importante a gente saber o que é o fator de carga e como que uma aeronave é projetada para aguentar isso. O fator de carga é a relação entre o peso e a gravidade. E esse fator de carga é medido em aviões acrobáticos, por exemplo, pelo gesímetro, um equipamento que mostra se a carga G é positiva ou negativa. Quando uma empresa vai fabricar um avião, eles levam em consideração o fator de carga G, justamente para calcular qual que é a estrutura que essa aeronave vai ter que ter para suportar aquela carga G para aquele determinado tipo de operação. Isso significa que um avião projetado para fazer acrobacias aéreas, por exemplo, ele tem uma estrutura mais reforçada do que um avião que não é projetado para fazer acrobacias aéreas, porque o fator de carga ele aumenta ou diminui essa força da gravidade. Existem dois tipos de fator de carga dinâmica, o horizontal e o vertical. O horizontal não causa problemas nos aviões porque ele simplesmente está se deslocando e não está aumentando o esforço estrutural dessa aeronave. Agora, o vertical, aí sim pode ser um problema dependendo de qual que é o tamanho dessa mudança de fator de carga. Quando uma aeronave está voando e ela faz um movimento brusco na vertical, esse fator de carga vai mudar. Então, o peso dessa aeronave pode dobrar, triplicar, quadruplicar, e a aeronave tem que ser projetada para aguentar isso e a asa não quebrar em voo. Então, para isso, essa asa é conectada à fuselagem e ela tem uma estrutura que juntam algumas coisas. Ela tem as longarinas. As longarinas são projetadas por suportar grande parte dos esforços estruturais causados pelo fator de carga. São as longarinas que conectam essa asa na fuselagem. Também tem vários parafusos que conectam a parte de revestimento, dependendo do tipo do avião. Enfim, para garantir que essa asa não vai se quebrar durante o voo. A longarina, para ficar mais fácil de entender, é praticamente a viga dentro dessa asa. A asa também tem as nervuras. As nervuras dão aquele formato aerodinâmico para fazer essa asa voar. E também tem os tirantes. Os tirantes são responsáveis por distribuir essa carga também ao longo de toda a estrutura da asa. Tudo isso junto, longarina, nervura e tirantes, mais o revestimento, dá a estrutura necessária para essa asa suportar aquele fator de carga projetado para o voo. Aí quando você faz um voo, você vê que a asa balança, você fala, meu Deus, essa asa vai quebrar. Não, a asa balança porque ela foi projetada para ter essa flexibilidade, principalmente as asas grandes dos aviões comerciais. Se elas fossem muito rígidas, a chance de ter uma deformação plástica, ou seja, ela deformar de um jeito e não voltar para o seu ponto original, é muito grande e isso pode quebrar a asa em voo. Então é normal que as asas sejam flexíveis para absorver todos os movimentos numa eventual turbulência, algo do tipo. Para entender melhor como que o fator de carga se modifica durante o voo, a gente tem que saber que, durante um voo reto nivelado, o peso da aeronave é o peso normal dela, como se ela estivesse parada no chão. Esse fator de carga muda dependendo da manobra que esse avião for fazer ou também de turbulências, por onde esse avião está passando. Então, se esse avião passa por uma zona de muita turbulência, ele faz esse tipo de movimento, o fator de carga é alterado. O avião é projetado para suportar esse tipo de movimento de uma turbulência. Agora, é claro, depende da turbulência, depende do avião. Se você tem um avião que suporta até mais 4G e menos 2Gs, e você coloca esse avião dentro de um cumulonimbus, uma nuvem super pesada de tempestade, onde o fator de carga pode chegar a 8G, por exemplo, aí com certeza vai ser um problema e é por isso que os pilotos sabem aonde podem ou não voar. Eu, por exemplo, que voo um Super Petrel, um avião extremamente leve, suscetível às condições atmosféricas, jamais vou pegar um avião daquele e me enfiar numa nuvem, porque com certeza vou ter problema. Diferente de um avião comercial que é muito mais resistente, projetado para voar em condições mais adversas. Outro fator que altera essa força G
são as manobras. Quando o avião levanta o nariz, se isso for feito de uma forma muito brusca, ele vai ter um G positivo muito grande. Num voo de acrobacia, por exemplo, numa entrada de um looping, o fator de carga pode chegar a 6 Gs, por exemplo. Eu já peguei isso no avião da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, em outros aviões de acrobacia, mas esses aviões são projetados para receber esse tipo de carga G. Em manobras comuns, em qualquer avião, na decolagem, no pouso ou em curvas, o fator de carga também é alterado. Por isso que toda aeronave suporta uma quantidade de G positivo e uma quantidade de G negativo. Isso é colocado em projeto, isso é testado várias vezes para ter certeza que em condições normais aquele avião não vai ter a asa rompida em voo. Então agora você já entendeu que não importa qual seja o tamanho do avião, o fator de carga vai se alterar dependendo da manobra que esse avião fizer. Agora, isso quer dizer que acrobacias só podem ser feitas por aviões acrobáticos? Qualquer avião que um piloto tentar fazer uma manobra acrobática, o avião vai fazer. Até um avião muito grande. É claro que vai ser muito difícil um Boeing 777, por exemplo, virar num tunô, mas é possível. Não teve um 707 no passado que o piloto de testes fez um tunô com essa aeronave? Então, o avião vai executar a manobra, mas ele não é feito para isso. Se eu quiser fazer um looping no Super Petrel, por exemplo, até é possível. Agora, qual que é o problema de fazer determinadas manobras acrobáticas em aviões que não foram feitos para isso? Na primeira manobra, o avião não vai se despedaçar, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Mas conforme isso for sendo feito, vai criar a chamada fadiga de material. Para ficar mais fácil de entender, vamos supor que esse clipe aqui seja a longarina da asa de um avião. Então, um avião não acrobático, que vai sofrer esforços estruturais muito grandes numa acrobacia, a primeira, ele vai aguentar. A segunda, a terceira, ele também vai aguentar. Agora, vai chegar um momento que ele não vai aguentar. E o que vai acontecer com a longarina? Ó, ele quebra. Isso aqui é exatamente o chamado fadiga de material. Claro que um material super fraquinho, como o de um clipe, isso aí vai acontecer muito mais rápido. Agora, num avião, isso vai somando. Mexe um pouquinho ali, dá uma cansada aqui, cria uma trinca lá, vai criando mais fadiga, até o momento que esse avião vai fazer uma manobra que nem tem um fator de carga tão grande, mas como o material já está com fadiga, pode ser o suficiente numa decolagem, por exemplo, para quebrar a asa em voo. Meu Deus, eu nunca mais vou entrar num avião porque vai que ali tem fadiga de material e essa asa quebra exatamente no voo que eu estou. Não, calma. Não é assim. É exatamente por isso que existem as inspeções periódicas. Eu até falei naquele vídeo sobre a possibilidade da asa quebrar em voo. Quais são essas manutenções? O fabricante do avião vai especificar nos manuais cada parte de manutenção e o que deve ser inspecionado. Existem aparelhos específicos, como o raio-x, por exemplo, para escanear um determinado pedaço do avião onde sofre muito esforço estrutural, para ver se aquilo lá está sofrendo alguma trinca, se essa trinca é além daquilo permitido pelo fabricante. Se for, tem que trocar aquela peça. Periodicamente, em todas as manutenções, vai ter alguma coisa que vai ser inspecionada. É por isso que as manutenções existem. Porque qualquer equipamento precisa passar por manutenção e o avião, evidentemente, precisa também. Ele não pode simplesmente voar por 30 anos e ninguém vê o que está acontecendo. Isso não é só avião grande, não. Avião pequeno também. No caso do Super Petrel, o avião que eu voo, faz parte do manual de manutenção. Na manutenção de 10 anos, as asas elas têm que ser desmontadas para serem inspecionadas as juntas, serem inspecionadas as longarinas, para ter certeza que não tem trinca, que não tem problema nenhum. Ah, mas 10 anos não é muito tempo? Não, isso foi especificado pelo fabricante. O fabricante sabe qual que é o material que ele está usando, ele sabe qual que é a durabilidade desse material, então ele coloca isso no manual de manutenção para garantir que a asa não vai quebrar em voo. Isso acontece em qualquer avião. Então você pode voar tranquilo que esses aviões comerciais todos passam por inspeções rigorosas e a chance da asa de um avião desse quebrar em voo é praticamente nula. Agora, aí no caso do Ipanema, esse avião do vídeo, esse avião poderia fazer esse tipo de manobra? Sim, ele foi projetado para isso. Esse avião é fabricado até hoje pela Embraer. O projeto é lá dos anos 70. É um avião muito consolidado, utilizado amplamente aí na aviação agrícola. Ele é sim feito para fazer aplicações de defensivos agrícolas. Eles colocam esse produto no reservatório, aí o avião vai em cima da lavoura, faz a aplicação, ele faz a manobra para sair da onde ele está, entrar na próxima linha e continuar o trabalho de aplicação. E eu falo mais sobre esse tipo de avião nesse vídeo de aviação agrícola, que inclusive é com Ipanemas. Então essa é uma aeronave feita para esse tipo de manobra. Ele suporta sim um fator de carga G. Poderia fazer a manobra desse jeito? Poderia. Eu não entendo muito da aviação agrícola, mas pelo
pelo vídeo que eu fiz da aplicação e tudo mais, é o tipo de operação normal desse tipo de avião. Ah, então por que a asa desse avião quebrou em voo? Não dá para saber, como eu sempre falo, isso tem que esperar a investigação. Por sorte, o piloto sobreviveu, ele tá bem, então tá tudo certo, não foi um acidente fatal, mas vamos aguardar a investigação do CENIPA para entender exatamente por que as asas desse avião quebraram em voo, mas não é algo normal de acontecer. O avião é projetado para aquele tipo de coisa e aviões como esse voam diariamente pelo Brasil todo. Então foi realmente um caso que precisa de atenção, precisa ser investigado, mas não se pode ligar esse acontecimento com todos os outros aviões e uma possibilidade aí de todos os aviões quebrarem a asa em voo, porque isso continua sendo praticamente impossível de acontecer. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Em breve o Lito do Aviões e Músicas vai soltar um vídeo falando um pouco mais sobre esse acontecimento em si, mas nesse vídeo eu queria passar um pouco sobre essa questão de carga G, essa questão de fadiga de material, até para tranquilizar as pessoas e todos que me questionaram, né? Pô, a asa quebrou em voo, você tinha falado que não quebrava. Eu continuo falando que a asa não quebra em voo, mas eventualmente pode acontecer algo isolado e vamos aguardar para entender o porquê exatamente isso aconteceu. Vou te lembrar agora do Espaço do Viajante. O Espaço do Viajante é uma plataforma com vários vídeos de viagem. A gente tem muito conteúdo lá e você assinando o Espaço do Viajante, além de todo o conteúdo, também você tem muitos benefícios. Você pode ter descontos em lojas, em restaurantes, em ingressos, por exemplo, da Disney, da Universal, em passagens aéreas, você tem e-books, você tem roteiros de viagem, enfim, é o Espaço do Viajante. Quem gosta de viajar tem que entrar lá para fazer parte e consumir tudo isso, porque é um negócio muito legal. Eu faço parte e tem vários outros criadores de conteúdo de viagem que estão lá. No caso do Aero, tá fazendo parte porque você viaja e tem avião junto, porque é uma forma das pessoas ficarem mais próximas da aviação e entenderem mais como esse universo funciona, perder o medo e viajar de vez, beleza? O link do Espaço do Viajante está aqui embaixo na descrição, clica lá e já assina, que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.